E o Flamengo, como a gente também falou ontem, tá dessampaolizado. Eu amei essa expressão. Em 2 jogos com o Tite, 2 vitórias, uma base já mais titular do que tinha antes, né? Algumas mudanças no posicionamento que estão favorecendo o Gerson, por exemplo, que está se destacando, fazendo gols, marcou contra o Vasco. E aí já tá dando uma cara, né, Rodrigo? Era isso que se esperava do Tite? Acho que sim, Domi. Bom, você estava de São Paulizado, tá agora adenorizado, é isso? Com o Tite. É, São Paulizado, tipo, não tá mais com a cara do São Paulo. Então, Agora tá se tá Tite adenorizando. adenorizando. Olha os verbos que a gente está inventando aqui às 9 horas da manhã. Enfim, é, eu acho que sim, era o que estava sendo esperado. Ele deu uma cara básica para o Flamengo, foi começando que o Tite ele simplifica as coisas. O Flamengo hoje marca atrás da linha da bola, com 2 linhas de 4, tudo certinho. As movimentações dos jogadores são diferentes do que era o time anterior. Isso o time ainda está se adaptando, sai com os 2 zagueiros lá atrás, a bola, e os laterais jogam mais abertos. O Gerson está mudando muito de lado, às vezes começa na direita, às vezes começa na esquerda. Acho que hoje começa mais para a direita, porque tem o Cebolinha na esquerda. O Gerson já vinha jogando bem com o Sampaoli, vamos ser justos aqui. A convocação dele pelo Diniz, na minha opinião, foi até bem justa. Mas ele agora está tendo essa característica de jogar dos dois lados. Às vezes jogam ele para a direita, e quando ele fez o gol contra o Vasco, ele estava na esquerda, né? Que é onde ele se sente mais à vontade, né? Quase como um ponta esquerda ali. Só que como o Flamengo tem o Bruno Henrique ou o Cebolinha, que hoje deve jogar, porque o Bruno Henrique está desgastado, acaba que o Tite joga ele para a direita para dar uma equilibrada no time, né? Mas ele está jogando bem, de fato. É um jogador que vem fazendo uma temporada boa, fora o início ruim. Ele teve um início ruim de temporada, mas depois ele vem fazendo uma temporada boa em contraponto com o do Flamengo. Acho que tem uma boa chance no jogo contra o Grêmio, se a gente pensar que em 3 jogos na temporada o Flamengo ganhou os 3 do Grêmio, né? Inclusive teve a sua melhor atuação no ano na Arena Grêmio, no jogo de ida da Copa do Brasil, quando ganhou de 2-0 e meio que botou o Grêmio ali na roda. O que não significa que vai ganhar, óbvio que vai ser um jogo muito diferente, né? Do que foi aquele jogo. Acho que o fato de não ter o Suárez não joga, né, me parece. Então, acho que isso também é um fator contra o Grêmio. Então, tem todo o cenário a favor do Flamengo. E apesar de ser um jogo fora, e tradicionalmente Grêmio é difícil fora e tal, mas o cenário é positivo. Tem uma defesa mais sólida, o time está tendo uma lógica melhor, não está sensacional, óbvio que não ia ser assim, mas deu uma melhorada boa. É um time lógico, previsível, né? E aí, previsível no bom sentido. Às vezes, previsível. No caso do Flamengo, ser previsível atualmente é bom, né? Porque você não entra naquela roda gigante ali. Às vezes a gente usa previsível como algo negativo. Mas eu acho que tem boas chances aí de dar uma arrancada. Acho que o título talvez seja difícil, mas eu acho que sim, o Flamengo está adenorizado aí, como Muito bom. O Me Leva na Mala, Júlio, tá falando que é cara de empatite hoje, 0-0. Ah, 0-0 é difícil, hein? Até porque o Grêmio precisa dar uma resposta para sua torcida. Eu acho que o Grêmio não vai poder especular, né? O Grêmio estava na vice-liderança com esses mesmos 44 pontos. Gente. A gente estava olhando para o Grêmio e falando: opa, o Grêmio talvez possa ameaçar o Botafogo. Aí pegava o Inter, vindo de eliminação na Libertadores, pô, jogo Grenal para ganhar na casa do adversário, dar uma marretada na cabeça do Inter. Aí perde o Grenal, perde em casa para o Atlético Paranaense, perde do jeito que perdeu para o São Paulo. Então, a história do Renato Gaúcho não dá entrevista depois do Grenal, ficou aquela história de insubordinação ou não. Eu acho que o Grêmio precisa dar uma resposta e eu acho difícil que esse jogo acabe num 0-0. Como o Rodrigo disse, né, previsível geralmente é algo que a gente usa com conotação negativa no futebol. No caso do Flamengo, acho que tudo que o torcedor queria era um pouco de previsibilidade. E o Tite traz previsibilidade. Sempre trouxe na vida dele. E aí, em algum momento, isso vira negativo, né? Mas não é esse o momento. Né? No momento, para o Flamengo, ser um time previsível, se garantir entre os 4 primeiros do campeonato, garantir a Libertadores, o orçamento, etc., é o que o Flamengo precisa nesse momento, por isso que o Tite adiantou aí a sua chegada.
A única coisa que eu acho polêmica, não é polêmica, mas é interessante nessa decisão do Tite, é o Bruno Henrique não jogar e jogar o Cebolinha. E o Gabigol continuar no banco. Isso eu acho bem interessante, assim, quer dizer, ele pareia, ele prefere colocar lá os jogadores mais abertos, e o Pedro é o titular, e o Gabigol aparentemente é um reserva do Pedro mesmo, não é um reserva que serve para outros jogadores. Isso mostra como o Gabigol tá descendo, caindo na escadinha, né? E nesse mesmo momento em que o Gabigol tá caindo na escadinha ali, tá ficando atrás de tanta gente para jogar, para ter minutos, o Flamengo tá perto de anunciar aí uma renovação de 4 anos com o Gabigol. Quer dizer, a gente tá falando nas últimas semanas sobre renovar vestiário, sobre como o Flamengo precisa dar uma arejada no elenco. O Gabigol é visto por parte da torcida, com justiça ou não, como um dos donos do vestiário, um dos jogadores que transforma o Flamengo em refém dos atletas. E aí o Flamengo vai renovar o Gabigol por 4 anos, sendo que ele é cada vez menos titular do time. Eu acho bem interessante essa decisão do Tite, ao mesmo tempo desse movimento do Flamengo. Mas, Júlio, é só para, assim, ele estabeleceu que o Cebolinha é o reserva do Bruno Henrique, porque quando fecha a linha de 4, o Bruno Henrique tem que fechar e marcar na linha de 4. E o Cebolinha vai marcar também na linha de 4 ali. E o Gabigol não sabe marcar na linha de 4. Então, quando você fechar a linha, por isso o Cebolinha é reserva do Bruno Henrique, o Gabigol é reserva do Pedro, porque ele pode sobrar na marcação e nos dois que estão na frente. Então aí o Arrascaeta é o titular e o Everton é o reserva. Ele estabeleceu justamente uma troca de posições, cada um é reserva do outro aí. E o Cebolinha é do Bruno Henrique, porque tem essa função de marcação. O Bruno Henrique está marcando, coisa que o Gabigol não sabe fazer. E além disso, o preparador físico disse que o Gabigol tem uma questão física, que ainda está se recuperando. Mas, Rodrigo, você acha bom renovar com o Gabigol? Acho que é cedo para tomar essa decisão. Tinha que esperar mais um pouco. Pois é. Eu acho que já ficou claro pela declaração do Maceredian, né, que é o preparador físico que o Tite trouxe, que tem uma questão física do Gabigol. Ele falou que ele está recuperando ele fisicamente, que ele ainda tem margem para melhora. Ele até entrou razoavelmente bem ali no último jogo, deu um passe que acabou no gol do Gerson. Ele precisa se recuperar sua forma física e técnica antes de se tomar uma decisão. Se você não apressou a renovação do Bruno Henrique, porque ele estava se recuperando de uma cirurgia e queria ver como é que ele se recuperava, e eu acho que fez sentido essa decisão, por que você vai antecipar uma renovação do Gabigol se você ainda não sabe se ele vai se recuperar tecnicamente ou fisicamente, e ainda falta 1 ano para acabar o contrato dele? Então, acho que tomar a decisão agora é meio cedo. Muito bom. Dito isso, a gente se despede. Já passamos do horário. Já, Júlio e Rodrigo, muito, muito obrigada e até semana que vem. Valeu, Domi. Até mais. Pode dormir ainda? Tchau, gente. Tchau. Um abraço. Bom dia. Até mais.